Então, segundo a Crônicas, capítulo de número 18, versículos 1 a seguir. Ora, tinha Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Vamos ler somente esse versículo e vamos estar citando alguns outros no decorrer da pregação. Nós vamos ver a história aqui do profeta Micaías, que profetiza contra Acabe. E a história começa a narrar que Jeosafá tinha riquezas e glórias em abundância e foi se aparentar com Acabe, foi fazer aliança com Acabe. Jeosafá tinha tudo. O que ele queria com Acabe? Acabe era um rei ímpio, o pior rei de Israel, que trouxe a idolatria, trouxe a feitiçaria, trouxe as heresias, através da sua esposa Jezabel, vinda da Fenícia. O seu próprio nome Jezabel significa lixo, um monte de lixo. Foi o pior rei. E o que Jeosafá tinha que fazer aliança com o ímpio? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, já de antemão na pregação da palavra, que nós não temos que nos aliançar com quem não é cristão. Aleluia. A própria Bíblia diz que não poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Aleluia. O que tem a ver o justo com o ímpio, diz a palavra do Senhor. E logo a seguir diz a Bíblia, ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele a Samaria, depois de um certo tempo de amizade, e Acabe matou ovelhas, bois em abundância, e fez ali um banquete para persuadir a Jeosafá a ir com ele, a subir com ele até Ramote Gileade. Acabe queria guerra. E Josafá estava no canto dele, mas quem mandou Josafá ir se aliançar com Acabe? Aleluia. Se aliançou, logo Acabe arrumou uma guerrinha para Josafá. Aleluia. E diz a Bíblia que Acabe, rei de Israel, perguntou para Josafá, tu vai subir comigo a Ramote Gileade? E aí Josafá respondeu, como tu és, sou eu, e o meu povo é teu povo, iremos contigo à guerra. O camarada estava lá, Josafá estava lá tranquilo, estava lá numa boa, reinando, e foi se meter com Acabe. Aí o que Acabe arrumou? Uma guerra para ele, Josafá. E aí pergunta para ele no versículo de número 3, ele faz uma proposta para Josafá. E aí eles começam então a discutir ali, e Josafá, com um pouco de juízo, chega para Acabe e diz assim, o rei de Israel, vamos consultar hoje a palavra de Deus, lá no versículo 4, vamos consultar a palavra. Josafá tinha a certeza que a resposta estava na palavra. Aleluia. Todas as dúvidas, todas as questões, tudo que nós queremos saber, a própria Bíblia responde pela Bíblia. Não há nada que nós possamos ficar com alguma dúvida que a própria palavra não venha responder. Tudo a palavra responde. Ninguém pode com a verdade a não ser com a própria verdade. Diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 8. E diz ainda a Bíblia no versículo 5 de 2 Crônicas capítulo 18. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens. O que eu vejo aqui, que Acabe, ele não foi consultar a palavra, ele foi consultar os profetas. Josafá disse, consulta a palavra, e Acabe o quê? Consulta os profetas. Por que os profetas? Porque nós sabemos que os profetas comiam na mesa com Jezabel. Aleluia. E os profetas iriam dar a sua opinião, trazer a sua resposta, sem consultar a palavra. E olha o que diz a Bíblia. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens,
e lhes perguntou: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou não? E eles responderam: sobe, pois Deus entregará nas mãos do rei. Aleluia. E no versículo de número 6, perguntou, porém, Jeosafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Jeosafá desconfiou da sorte. 400 e todos eles dizendo a mesma coisa. Parece que vejo aquele ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade? Nunca foi, nunca será. Jeosafá desconfia. E tem alguém aí? Tem um remanescente? Tem algum profeta escondido num canto aí? Deus não quer quantidade não, queridos. Deus quer qualidade. E lá no meio de Israel havia um profeta rejeitado porque falava a verdade. Lá no meio de Israel tinha um homem de Deus que falava o que Deus mandava. E todo esse que fala aquilo que Deus manda, pode ter certeza, sofrerá resistência. Aleluia. Perguntou, e no versículo, o Jeosafá pergunta se ainda tinha algum profeta, né? E no versículo 7 diz a Bíblia: respondeu o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar, o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Mas Jeosafá disse: não fale o rei assim. No versículo 7, Micaías era rejeitado por falar a verdade pelo rei. Sabe por quê? Porque Micaías era tido como profeta do contra. Aleluia. E no versículo 8 diz: então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Mesmo não querendo o verdadeiro profeta, mesmo não querendo ouvir Micaías, agora, por causa de Jeosafá, o rei teria que escutar o profeta que era tido como do contra. Porque aquele profeta só profetizava a verdade. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E diz a Bíblia que o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam ali assentados no seu trono, vestido com seus trajes reais, na praça da entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Estava ali também Zedequias, filho de Quenaá, e fez para si um chapéu com chifres, e dizia que daquela maneira, com o chapéu e com chifres, iria derrotar os sírios e até os consumir. E ali nós podemos observar que aqueles 400 profetas, eles queriam ser aceitos, eles queriam manipular o rei, eles queriam impressionar o rei, mas eles não estavam com a verdade. Aleluia! E diz a Bíblia: todos os profetas profetizaram o mesmo: sobe a Ramote Gileade e prosperará, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Essa era a mensagem. Havia muito barulho, havia uma confraternização muito grande, todos estavam de comum acordo no mesmo sentimento, mas aquilo tudo não era o que Deus tinha para Israel. No versículo 12 surge o mensageiro falso, e diz a Bíblia que ele foi chamar Micaías e disse para Micaías: olha, a voz dos outros profetas dizem que o rei vai ter êxito, e tu tem que falar a mesma coisa que os outros, porque isso aí é bom. Olha o mensageiro falso. E no versículo de número 13, porém respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Ai, irmãos, esse versículo é uma palavra extraordinária. E eu posso te dizer que, como cristão, há 20 anos dentro da igreja, eu ouvi muitos que se dizem homens de Deus dizer essa frase aqui, ó: o que Deus me disser, isso eu vou falar. Não tem coragem, não tem desprendimento, não tem ousadia, não tem a graça de Deus, acabam não dizendo aquilo que Deus quer falar.
Mas eu já ouvi eles dizer, o que Deus mandar eu vou falar, o que Deus mandar eu vou falar, o que Deus mandar eu vou falar. Se acovardam. Aleluia. São como a multidão que pensam que estão indo numa mesma direção, onde Deus está falando totalmente o contrário. Vindo ao rei, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade? Respondeu Micaías. Micaías já estava persuadido, e Micaías disse: sim, vão lá e vão prosperar. E aí o rei desconfia. No versículo de número 14 e 15, o rei desconfia e implora pelo Deus de Micaías, pelo Senhor, que Micaías lhes falasse a verdade. E lá no versículo 16, respondeu Micaías: vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Aleluia. Estava aí, enquanto 400 estavam dizendo que Acabe e Jeosafá iriam triunfar na guerra, o do contra, o que tem visão espiritual, o que tem a voz de Deus no seu coração, estava dizendo que o rei ia morrer, estava dizendo que o povo ia se dispersar e que seria uma batalha frustrante. Aleluia. E o rei de Israel diz a Jeosafá: não te falei? Esse aí só profetiza, não profetiza coisa boa de mim, só coisa má. E no versículo 18, disse mais Micaías: portanto ouvi a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Aí diz a Bíblia que aquele sentimento, aquele espírito que se apresentou perante o Senhor: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aqui, não só Micaías profetizou, como estava dizendo a revelação de Deus para eles. E o mais assustador de todas essas coisas, e de apesar de Micaías estar falando a revelação do próprio Deus, Acabe e Jeosafá não ouviram o que Deus falara. Eles acabaram indo à guerra. Logo nós vamos ver o seu desfecho. Aleluia. E no versículo de número 22, diz a Bíblia: pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou o que é mal a teu respeito. Aleluia. Os profetas mentirosos, está cheio. Aleluia. Os bajuladores, aleluia, estão cheios, está tudo cheio, está tomado. Aleluia. Então Zedequias, filho de Quenaanã, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou esse espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: descobrirás no dia em que andares de câmara em câmara para te esconderes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta mentiroso. Mas estava diante dos profetas mentirosos um profeta de verdade, chamado Micaías. E o profeta, no versículo 23, ele é agredido por falar a verdade. Oh, aleluia! É só você observar os profetas na palavra do Senhor. Pode-se falar de Jeremias, o que sofreu. Pode-se falar de João Batista, o que sofreu. Pode-se falar do nosso amado Jesus, o que sofreu por falar a verdade. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Foi agredido por falar a verdade. No versículo 25 e 26, diz a Bíblia que o rei de Israel ordenou que pegassem a Micaías e levassem até
ao cárceres, e que ali ele fosse sustentado a pão e água, no cárcere a pão e água. E ainda disse Micaías no versículo 27, para encerrar, disse Micaías: se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Quando Micaías aqui dirige agora a sua palavra aos que estavam ao derredor, sem exceção, Micaías estava apelando para as testemunhas, porque ele falara a Jeosafá, ele falara a Acabe que não ia dar certo subir a Ramote Gileade. Ele falou que Acabe iria morrer e que o povo ia ficar dispersos. O rei ficou enfurecido, lá o Ezequias bateu em Micaías, louvado seja o nome do Senhor, o Zedequias bateu em Micaías, e ainda mandaram botar no cárcere a ser sustentado por pão e água, porque estava falando a verdade. E se você continuar lendo o versículo 28 até o versículo de número, aleluia Jesus, 34, você vai ver o resultado da profecia de Micaías. O que Micaías falou, o que Micaías profetizou, mesmo indo de contra, aleluia, a opinião dos profetas, mesmo indo de contra a opinião do próprio rei, mesmo indo de contra ao sistema, prevaleceu aquilo que Deus falou através da boca do profeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foram a Ramote Gileade, diz a Bíblia que o rei Acabe se disfarçou, Jeosafá não, e lá os guerreiros de Ramote Gileade iam matar Jeosafá, e Jeosafá gritou: eu não sou rei de Israel, eu não sou rei de Israel, e os soldados desviaram dele. E aí contra a Bíblia, lá no versículo de número 33 de Crônicas, segundo Crônicas 18, que um soldado a esmo, sabe o que quer dizer a esmo? Um soldado sem querer atirou a flecha para o lado lá da guerra, lá atirou a flecha, e a flecha veio buscando, e encontrou entre o colete de proteção de Acabe uma brecha e atingiu o coração do rei de Israel. E o rei de Israel pede para que ele mesmo seja retirado do fronte de batalha, acaba morrendo e todo o Israel fica disperso. Quem teve prejuízo? Israel. Quem mais teve prejuízo? O próprio rei, que não quis ouvir o profeta. E nós estamos vendo muito dessas coisas por aí. Reis sucumbindo porque não querem ouvir os profetas, reis sucumbindo porque não querem ouvir a minoria, reis sucumbindo porque querem agradar aos que têm, querem agradar aos que têm posições, aos que têm instrução, aos que têm doutorados, sei lá, enfim, querem agradar a tantos que têm dinheiro, que têm posição, e acabam por destratar os mais humildes e acabam morrendo no fronte de batalha, porque não quiseram ouvir o pequeno Micaías, que não foi nem convidado para o banquete. Acabam não querendo ouvir Micaías, que não estava na festa. Aleluia. Acabam não querendo ouvir o profeta, que não se mistura, porque Deus não quer que ele se misture. Rima canta rabaganda rabagai. Deus tem os seus projetos. E os seus projetos, ele revela aos profetas. E os seus projetos, ele revela aos reis. Os seus projetos, ele revela aos anjos das igrejas. Aleluia. Mas pode ter certeza, Deus sempre está do lado do profeta. Porque o profeta fala. Não esses que dizem que vão falar o que Deus fala e acabam não falando. Mas o verdadeiro profeta fala. Doa a quem doer. Sabe o que eu acredito? Que nenhum profeta quer o mal de ninguém. Nenhum. E ao receber a notícia de Deus para entregar, eu
tenho certeza no meu coração que o profeta sofre e sofre muito. Aleluia. Lembra lá de Isaías quando foi dizer ao rei lá que o rei ia morrer? Lembra? Isaías vai dizer ao rei, você vai morrer. E aí diz a Bíblia que ele entrega o recado, o rei chora, vira para a parede e chora, pede para Deus lembrar os dias que ele serviu ao Senhor, enfim, e o profeta está no pátio e Deus manda ele retornar e dizer que Deus ia acrescentar ainda mais 15 anos ao rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagina a mente, a cabeça do profeta, entregou a morte e agora tinha que retornar lá entregando a vida. Vida de profeta não é fácil, mas pode ter a certeza que nessa história que nós aqui contextualizamos, segundo a graça de Deus, quem morreu foi o rei. Aleluia. O Jeosafá, o rei de Judá, foi livre e o profeta permaneceu vivo. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Lembrando sempre que Deus está sempre do lado dos profetas.